queridos! Sejam todos bem-vindos! Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 15, objeto de conhecimento, a Revolução Russa e seu significado histórico. E o detalhamento desta aula é o seguinte: as influências da Revolução Russa e seu significado histórico. Vamos à nossa aula? Os impactos da Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa? Foi um movimento, foi uma revolução. Quando se fala de revolução, quer dizer que teve uma mudança trágica, drástica dentro de um território, dentro de algum lugar. Nesse caso, vamos verificar quais foram os impactos desta revolução, da Revolução Russa. Então, quando houve a eclosão da Revolução, a Rússia era ainda um país totalmente agrário. Com a Revolução Russa, houve a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922, ou, para melhorar, União Soviética, já que é a abreviação da sigla, certo? Então, vamos verificar a queda do czarismo. O que era o czarismo, professora? É justamente a figura de um imperador dentro da Rússia. Certo? E, naquele tempo, o imperador, para os russos, eram chamados de czares, certo? E, nesse contexto, vamos observar a questão do totalitarismo, em que haverá a questão da repressão política, o controle estatal da economia e o culto à personalidade. Então, quando se tem aqui a colocação da Revolução Russa, vamos observar que com a figura de Stalin, haverá justamente vamos dizer assim, o molde do que nós chamamos de regimes totalitários. Então, vamos observar também nesse contexto o planejamento centralizado, em que o Estado vai controlar a produção e a distribuição de bens e serviços. Então, toda essa administração, tanto da produção e também distribuição de bens ou até mesmo de comidas e também de educação, de saúde, vai estar tudo às mãos do Estado, certo? E também vamos observar uma industrialização acelerada, que vai transformar a União Soviética de um país agrário em uma potência industrial. Então, é esse o contexto para os impactos da Revolução Russa. A Revolução Russa vai trazer essas transformações. Então, vocês observaram que teve justamente uma transformação tanto na questão política, certo? Saiu do czarismo e foi para a implementação de uma república, certo? Os moldes dessa república vai ser socialista, certo? E teremos aqui também a questão de uma rápida mudança em relação à economia. Antes, a Rússia era um país totalmente agrário, certo? Apesar de sua grande extensão territorial, há relatos, e também alguns historiadores chamam a Rússia como se fosse ali uma grande senhora com os pés de barro, porque tinha ainda raízes muito fortes dentro da questão agrária. Com a Revolução Russa, há um salto significativo para essa produção econômica, saindo da questão agrária e indo para a industrialização, certo? Então, vamos observar também a questão que essa Revolução Russa vai inspirar outros movimentos pelo mundo. Então, haverá inspiração em outros locais de acordo com o que foi colocado na Rússia. Acompanhem comigo. Temos aqui a inspiração para movimentos revolucionários, certo? Vamos observar, aqui nós temos a imagem de Mao Tse-tung, certo? E ícones da Revolução Russa, certo? Aqui nós temos a imagem do Mao Tse-tung, certo? Aqui. E Lenin e Trotsky também estão presentes nessa imagem. Então, vamos observar que houve um modelo de inspiração para outros movimentos revolucionários e partidos comunistas ao redor do mundo. Dentre eles, podemos citar a Revolução Chinesa, que acontece em 1949, que foi um processo revolucionário que vai consolidar a ascensão dos comunistas ao poder da China. E o seu líder vai ser justamente Mao Tse-tung, como está representado aqui nessa imagem, certo? Outro local também que haverá influência da Revolução Russa vai ser em Cuba,
com a Revolução Cubana em 1959, onde nós vamos observar a derrubada do governo ditatorial de Fulgêncio Batista. E essa revolução ela vai ser liderada por um grupo de jovens, intelectuais e guerrilheiros que estavam ali sendo liderados por Fidel Castro, certo? E Ernesto Che Guevara. Então, esses dois movimentos vão ter inspirações, certo? De acordo com a Revolução Russa. Continuando. Então, para dar início aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a Revolução Chinesa, que acontece em 1949. Qual vai ser o contexto para que houvesse esta revolução? Primeiro, vamos observar o declínio da dinastia Qin. Nesse período, vamos observar a instabilidade, que é marcada pela corrupção, ineficiência e também fraqueza militar. Então, há a presença de uma dinastia dentro do território chinês, porém, essa dinastia não estava conseguindo lidar com os problemas cotidianos da China, certo? Nesse contexto, vamos observar também o nacionalismo em ascensão. Quando se fala de nacionalismo, temos que ter em mente que as pessoas elas estão buscando a sua identidade nacional e, para isso, vão querer preservar o seu território. E nesse contexto, o que os chineses queriam, Independência do domínio estrangeiro e também do fim do sistema imperial. Esse contexto aqui mostra que a China estava ali sendo dominada por países estrangeiros, certo? Por conta ali do neocolonialismo, por conta ali de vários fatores que fizeram com que a China ficasse sob domínio estrangeiro, certo? Continuando, vamos observar que eles também queriam um movimento reformista. Que seria o quê, professor? O que é esse movimento modernista, É justamente movimento reformista. Modernizar o país e fortalecer o governo central. Nesse momento, vamos verificar também a influência estrangeira, a crescente influência das potências ocidentais na China através do comércio e do imperialismo, certo? Gerava ressentimento e frustração entre a população. Nesse contexto aqui, é justamente o que se encaixa com o neocolonialismo, com a presença de nações estrangeiras que estavam dominando o comércio chinês. Para tanto, alguns países estrangeiros acabaram ali favorecendo, vamos dizer assim, o tráfico do ópio, que fez com que os chineses ficassem ali dependentes dessa droga, certo? E aí acabaram ali dominando cada vez mais o comércio e também a política chinesa. Vamos observar também a sociedade desigual, a maioria da população vivendo, certo, em situação de pobreza e também marginalização. Para confirmar e também para corroborar com esse contexto da Revolução Chinesa, nós trouxemos para vocês uma linha do tempo, em que nós vamos conseguir pontuar acontecimentos marcantes desse período. Então, vamos observar aqui que em 1911, vamos observar a Revolução Xinhai, que vai derrubar a dinastia Qing e proclamar a República da China, liderada por Sun Yat-sen, certo? Isso vai ser o momento da derrubada da questão da dinastia Qing e o surgimento da República dentro da China. Continuando, vamos observar agora o nosso próximo tópico. Entre 1912 e 1928 começa a Era dos Senhores de Guerra. Quando a instauração da República, havia ainda uma fragmentação do poder. Então, esse poder ele estava concentrado nas mãos dos senhores de guerra, certo? É período de instabilidade política e militar, com diversos senhores de guerra disputando o poder em diferentes regiões do país. Bem, a China é um território muito vasto, então havia a divisão interna dentro da China. Então, cada território possuía ali um administrador, vamos dizer assim, e cada um deles estava disputando o poder dentro do território, certo? Querendo angariar mais poder. Então, em 1919, vamos observar o movimento 4 de Maio. O que foi esse movimento?
protestos estudantis contra o Tratado de Versalhes. Professora, já ouviu esse tratado? Não é aquele lá da Primeira Guerra Mundial? Exato. Aí vocês podem pensar, mas professora, a China ela não estava envolvida diretamente na guerra, na Primeira Guerra. Exato também. Só que o que acontecia nesse contexto? O Japão, ele possuía o controle da cidade de Qingdao. Essa cidade, Qingdao, é uma área portuária e estratégica. Então, o que os chineses pensaram? Acabou a guerra, um adendo, certo? Essa região, antes de estar sob posse dos japoneses, ela estava sob posse dos alemães. E os alemães estavam na Primeira Guerra, certo? Só que no contexto da guerra, essa área ficou sob responsabilidade, também administração dos japoneses. Então, o que os chineses pensaram? Quando acabou a guerra, então, essa região vai ser devolvida para os chineses, mas não foi isso que aconteceu. De acordo com o Tratado de Versalhes, essa região de Qingdao continuou ainda sob responsabilidade dos japoneses, certo? Então, continuava tendo ali a presença e a influência estrangeira no território chinês. Continuando. Em 1921, vamos observar a ascensão do Partido Comunista Chinês. A sigla é PCC. Então, o PCC vai se consolidar como uma força política importante na luta contra o imperialismo e pela unificação da China. Então, nós temos a presença de dois partidos políticos dentro da China, um que é nacionalista, que é o Kuomintang, e o outro que é comunista, que é o PCC. Continuando. Entre 1927 e 1937, vamos observar a Primeira Guerra Civil Chinesa. Então, nós temos a presença, a união dos dois grupos políticos, o PCC e o Kuomintang. Eles vão se juntar para expulsar a influência estrangeira, certo? Então, vamos observar aqui, que o Kuomintang era um partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek e travaram uma guerra civil pelo controle da China. O Kuomintang venceu a guerra e o PCC teve que recuar para áreas rurais no norte do país. E quando o PCC recua, inicia o que nós conhecemos como a Longa Marcha, que é o nosso próximo período para a colocação para esse processo da Revolução Chinesa, certo? Ela acontece entre 1934 e 1935. Quem está à frente da Longa Marcha é Mao Tse-tung. Eles vão percorrer uma distância aproximada de 9.600 quilômetros. Havia entre seus participantes iniciais entre 100 mil e 20 mil pessoas, mas nem todo mundo conseguiu concluir esta jornada, até porque passaram por lugares montanhosos, por áreas de vales, de pântanos. Então, houve ali também a questão da repressão do Kuomintang em relação às pessoas que faziam parte do PCC, certo? Continuando. Vamos observar a Segunda Guerra Civil Chinesa, que acontece entre 1937 e 1949. A invasão japonesa da China em 1937, contexto agora da Segunda Guerra Mundial, vai levar à formação de uma segunda frente unida entre o PCC e o Kuomintang. Professor, eles não são adversários? São, mas eles têm aí um inimigo em comum. Então, para enfrentar o inimigo em comum, os inimigos locais se unem para expulsar o inimigo dos dois grupos, certo? E aí eles vão participar da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, a Guerra Civil vai recomeçar. Por quê? Qual era o invasor? Quem era o inimigo em comum desse período aqui na China? É justamente o Japão. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, as forças japonesas retiram ali as suas tropas do território chinês. E assim, acabou-se o seu inimigo em comum, agora vai haver uma guerra civil, ou seja, uma guerra dentro do próprio território chinês. Entre quem? O PCC, certo? E o Kuomintang, ok? E aí, em 1949, nós temos justamente a proclamação da República Popular da China. Em 1º de outubro de 1949,
Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular da China e haverá o início de uma nova era na história do país, certo? Então, todo esse processo que nós acompanhamos aqui é para falar sobre a consolidação da Revolução Chinesa, que teve influência justamente da Revolução Russa. E quais foram os impactos da Revolução Chinesa, professora? Acompanhem comigo. Mudanças políticas, queda do sistema imperial e a ascensão do socialismo como sistema político na China. Vamos observar as transformações sociais, como, por exemplo, reformas agrárias, medidas de igualdade de gênero e campanhas de alfabetização. Vamos observar também o desenvolvimento econômico, com a industrialização e a modernização do país, certo? E as relações internacionais, vamos verificar que a República Popular da China vai se tornar uma importante potência global. Então, se vocês analisarem, né, os impactos da Revolução Chinesa foram bem parecidos com os impactos da Revolução Russa, certo? No que tange a questão de reforma agrária, a questão de industrialização e também de modernização do país, certo? Agora, saindo da China, vamos agora para Cuba, a Revolução Cubana, que acontece em 1959. Trouxemos aqui para vocês, justamente, né, a imagem das três pessoas que estavam envolvidas nesse contexto, né, dos três líderes, melhor dizendo. Então, nós temos o Che Guevara, Fulgêncio Batista e Fidel Castro. Fulgêncio Batista era quem estava no poder cubano à época da eclosão da Revolução Cubana. Ele possuía ali um governo ditatorial, ele estava muito alinhado com a política econômica dos Estados Unidos, certo? Então, a sua política estava voltada à política e à economia estadunidense. Então, esse contexto gerava aí uma certa instabilidade e insatisfação social, que foi aí palco para que houvesse a eclosão desta revolução em Cuba. Vamos lá. Né? Essa revolução foi um evento crucial na história da América Latina e do mundo e se desenrolou entre 1953 e 1959, culminando na derrubada do regime ditatorial de Fulgêncio Batista e na ascensão de Fidel Castro e do movimento revolucionário ao poder. Então, né, nós temos aí a figura de Fulgêncio sendo ali um ditador, certo? Que estava alinhado à prática e à economia norte-americana, visto que Cuba, né, estava ali sob a administração dos Estados Unidos à época. Então, vamos lá, conhecer o contexto da Revolução Cubana. Ditadura de Fulgêncio Batista. Ditador militar que reprimia a oposição e violava os direitos humanos. O seu governo é marcado por uma desigualdade social. Olha só, influência dos Estados Unidos, vamos observar uma influência econômica e política sobre Cuba. Ideais nacionalistas e socialistas vão estar ali chegando ao território cubano, impulsionando o desejo por mudança e por um governo mais justo e democrático. Então, a ideia da Revolução Russa, ela se espalhou pelo mundo. Vimos que saiu da Rússia, chegou na China, certo? E agora está em Cuba. Então, o que eles queriam, né? Queriam modificar a realidade. E pensem bem, toda vez que vocês ouvirem a palavra revolução, quer dizer que houve uma mudança drástica em várias estruturas de um local, certo? Então, quais foram as fases da Revolução Cubana? Acompanhem comigo. Inicialmente, houve o ataque ao quartel de Moncada, em 1953. Professora, qual era a importância, né, deste quartel? Bem, esse quartel, ele justamente mostrava o ponto focal do governo de Batista. E também nesse local havia, vamos dizer assim, o estoque de armamentos. Então, os revolucionários queriam ter armamento para combater, certo, as forças nacionalistas. Então, em 26 de julho de 1953, né, houve esse ataque ao quartel de Moncada, foi liderado por Fidel Castro. Esse ataque, né, ao quartel acontece em Santiago de Cuba.
Porém, né, esse ataque ele fracassou e não houve ali o início de uma revolta popular. Castro e seus companheiros foram presos, certo? Continuando, exílio e guerrilha, entre 1953 e 1956. Fidel Castro exilou-se no México. Planejou uma nova ação para a derrubada de Batista e, nesse contexto, né, ele encontra o jovem médico chamado Che Guevara e ele vai organizar a sua volta para o território cubano. Em 1956, Fidel retorna a Cuba e iniciou uma luta armada nas montanhas de Sierra Maestra. Então, nesse contexto, ele vai se organizar no México, ele vai ser preso, né, como foi falado há pouco. Ele mesmo vai se defender, até porque o Fidel Castro ele era advogado, e ele vai fazer a sua defesa. Há relatos que em seu julgamento ele fala que a história iria absolvê-lo, né, de acordo com o que ele estava sendo acusado. Ele cumpre 2 anos de prisão e depois ele acaba sendo exilado. O que quer dizer exilado? Ele foi expulso do território cubano. Por quê? Porque ele estava provocando ali uma instabilidade política, certo? Quando ele chega no México, ele conhece outras pessoas revolucionárias, dentre eles o Che Guevara, que era um médico argentino, mas também ele era revolucionário. Ele queria fazer história, ele queria modificar as suas áreas, certo? A área de influência. Só que, né, quando eles voltam para Cuba, eles acabam indo para a região de Serra Maestra, que era uma área montanhosa, uma área de floresta. E lá eles acabam utilizando táticas de guerrilha. O que seria isso? Táticas de ataques rápidos, táticas de confrontos indiretos contra as forças militares. E nesse contexto eles acabam também atraindo, certo? Vamos dizer assim, eles acabam atraindo apoio popular, que era um dos objetivos justamente desta revolução. Continuando. Crescimento da guerrilha e queda de Batista, entre 1956 e 1959. Fidel Castro obteve apoio popular. Em 1959, o regime de Batista foi enfraquecido por deserções e revoltas populares e, finalmente, ele vai sucumbir, certo? Nesse contexto, Fidel Castro ele tem a tomada do poder em 1959. Então, Fidel Castro e seus seguidores entram em Havana em 1º de janeiro de 1959, marcando o fim da ditadura de Batista e o início de uma nova era na história de Cuba, certo? E quais serão os impactos da Revolução Cubana? Bem, fim da ditadura e implementação do socialismo. Há também uma nacionalização de empresas e reforma agrária, melhorias na educação e saúde, e as relações ficam tensas com os Estados Unidos, por conta do embargo comercial e também da crise dos mísseis em Cuba em 1962. Então, quando há a consolidação da Revolução Cubana, automaticamente tem ali, vamos dizer assim, uma tensão muito próxima com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos eles estavam começando a se sentir ameaçados por conta dessas ideias socialistas estarem tão próximas ao seu território, ok? Continuando, vimos a questão da influência, né, política e social da Revolução Russa. Agora vamos para a área artística, a área cultural. Então, a arte produzida na Rússia após a Revolução teve um impacto significativo em movimentos artísticos de todo o mundo. Inspirou artistas intelectuais em outros países que também buscavam mudanças sociais e políticas. Não havia liberdade artística na Rússia, até porque o sistema ele era bem fechado, certo? O regime comunista impôs algumas restrições à expressão artística, o que levou alguns artistas a serem silenciados ou exilados. Vocês vão observar que no decorrer da história e em diferentes localidades, as pessoas que praticam algo contra o governo, elas acabam sendo
ali expulsas do território, acabam sendo restritas da sua expressão artística, porque acabam ali sendo um incômodo para quem está no poder. Figuras notáveis, vamos observar aqui Vladimir Mayakovsky, que ele foi poeta e dramaturgo e se tornou um dos principais representantes do futurismo russo. Quando se fala de futurismo, é alguma coisa que é do futuro, tá, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. E também foi um grande defensor da Revolução. As suas ideias, estão no contexto da Revolução Russa, tá, gente? Então, aqui eu trouxe para vocês um cartaz de propaganda da autonomia de autoria de Vladimir, em que ele fala o seguinte: você quer? Adere. Aí ele fala, você quer o frio? Você quer a fome? Quer vencer a fome? Você quer comer? Você quer beber? Então ele fala, apresse-se para se juntar ao trabalho exemplar da equipe de ataque. Então qual é a ideia dele, Mostrar as situações cotidianas, até porque quando ele fala assim, você quer vencer o frio? A Rússia, para quem não sabe, tem uma grande parte do seu território que é coberta de gelo, certo? Então, esses aspectos que ele coloca na propaganda é justamente para a pessoa ter uma vida razoável, certo? E para que essa pessoa tenha teoricamente, uma boa vida, ele diz para a pessoa aderir ao processo de revolução, ok? Continuando. Em relação à literatura, a Rússia pré-revolucionária possuía grandes nomes da literatura mundial, como Dostoiévski, Lev Tolstói e Anton Chekhov. Desculpa aí o russo da professora, tá? Mas eu estou tentando. Que influenciaram a construção social e política do processo de queda do czarismo. Então, eles vão ter essa ideia, de modificar a literatura da época. Então, vamos observar que movimentos como o futurismo e o construtivismo dominaram a cena literária, experimentando novas formas e linguagens para expressar a nova realidade soviética. Professora, que nova realidade é essa? Lembram que eles modificaram o sistema, tiraram o czarismo e agora eles estão vivendo o socialismo. Logo, é preciso ter expressões culturais, artísticas, literárias para evidenciar essa nova realidade pelos quais os russos estão vivenciando, certo? Autores famosos dessa época incluem Vladimir Klebanov e também Andrei Bely. E nós trouxemos para vocês a imagem desses dois símbolos da literatura russa. Então, na Rússia pré-revolucionária, temos Fyodor Dostoiévski. Sua obra mergulha em questões existenciais, religiosas e sociais. Ele não era marxista nem revolucionário. Olha só, estamos no contexto antes da Revolução Russa, certo? Mas os seus romances denunciam a miséria, a injustiça e os dilemas morais da sociedade russa. Já Andrei Bely, certo? Ele representa a pós-revolução. Então, ele vai viver num período de efervescência cultural e política. E a sua literatura simbolista era carregada de imagens de destruição e renascimento, vistas como metáforas do colapso do velho regime e do nascimento de uma nova ordem. Então, nós estamos observando aqui justamente as influências artísticas, certo, da Revolução Russa. Vimos que eles tinham ali observações diferenciadas no período pré-revolução e pós-revolução. E isso é evidenciado através das obras literárias, artísticas, arquitetônicas que existiu pós-revolução russa. Então, queridos, esta aula falou a vocês sobre os impactos da Revolução Russa de 1917 mundo afora. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a próxima.